Olha, gente, ela é uma das cirurgias mais procuradas por homens e mulheres para modelar o corpo. Eu tô falando da lipoescultura. Diferente da lipoaspiração, esse procedimento retira a gordura localizada de uma parte do corpo e depois de tratada, essa gordura é inserida em outra parte para modelagem. Mas quando ela é indicada? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu já estou aqui novamente com o nosso doutor Eduardo Raulino. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Semana passada era para ter esse nosso quadro, Plástica e Saúde, não teve, porque ele estava ainda se especializando mais num congresso lá em Vitória. Mas hoje cá estamos nós, lipoescultura. O que difere aí da lipoaspiração, doutor? Boa tarde, Susan. Então, a lipoescultura vem de uma tendência atual que é devolver contornos, no geral, no corpo inteiro da pessoa. Por que acontecia no passado? Você, às vezes, fazia uma lipoaspiração só do abdômen, mas ficava desproporcional, ficava com a perna ainda com gordura localizada ou na cintura. Então, a lipoescultura, ela serve para devolver a toda a silhueta do corpo, né? Um contorno mais harmônico, você ter tanto pernas mais torneadas quanto cintura, abdômen e utilizar, como você falou, a gordura que é retirada para preencher em locais mais adequados. Tipo assim, vamos dar um exemplo, doutor, o que mais se pede? A pessoa chega lá, que tipo de corpo, primeiro, que seria indicado fazer uma lipoescultura e como é que acontece? De que forma essas curvas aí são devolvidas para o corpo? Então, tem que se tomar muito cuidado, né? A gente falar lipoescultura, a pessoa já imagina ela toda gordinha, daqui a pouquinho toda... Violão total. É, um violão. Você tem um limite de peso, é lógico. A pessoa não pode estar super acima do seu peso normal. Então, pode estar um pouquinho acima, mas o objetivo principal da lipoescultura é devolver contornos. Então, é claro que a pessoa vai ter um emagrecimento secundário. Então você, fazendo o procedimento, você tem ali um grande benefício, pegando essa gordura e às vezes enxertando, ou seja, preenchendo, por exemplo, o glúteo ou depressões da celulite, que tem pessoas que têm já uma grande depressão, você pode preencher e aumentar o glúteo. Então, às vezes não precisa de uma prótese glútea, você pode colocar um pouquinho de gordura e dar um arredondamento no glúteo e ter um formato bem mais interessante. Forma mais a cinturinha da mulher, tira aquele excesso de gordura nos braços, tira o excesso de gordura também das pernas, mulheres que têm muitas gorduras, aproveita essa gordura para enxertar nos locais que seria bacana, até um pouquinho mais, que é o caso do glúteo, e daí vai ficar aquele glúteo malhado, parecendo glúteo malhado. Doutor. Exatamente. Então, o glúteo é uma das principais locais onde atua a lipoescultura. Você retira da cintura, daqueles locais acima do glúteo, onde acumula muita gordura, principalmente na mulher. Então é muito difícil, depois dos 30 anos, a gente sabe, faz lá dieta, faz exercícios, consegue reduzir alguma coisa, mas tem aquela gordurinha localizada ali. Que a academia não adianta, não resolve. É difícil, né? É difícil. Então fica aquela coisa incomodando e... Para você aproveitar essas questões de moda, até vai ter depois uma personal stylist aqui no programa. Você tem que ter também uma harmonia do corpo, você tem que estar bem com o seu corpo. Certo. E para devolver esse contorno, essas curvas que o tempo acabou levando, você tem o artifício da lipoescultura, que hoje é o que é mais utilizado. Aí assim, pessoal de casa, tá interessado em saber um pouquinho mais sobre a lipoescultura, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. 3340-0070. Nos homens, como é que funciona? Homem também pode, deve fazer. Inclusive, gente, os homens estão cada vez mais procurando os cirurgiões plásticos, viu? Nossa, até hoje eu estava comentando com a secretária, as consultas pela manhã foram todos homens. Isso Sério? Nunca tinha acontecido, Uau. Porque hoje em dia o homem está cada vez mais vaidoso, procurando, tá muito certo, vaidoso. amarada. E até por uma pressão das próprias Claro. das mulheres, né, da própria mulher, da namorada, que exige que ele também esteja em forma, que esteja com a barriguinha né, sarada. E o homem se preocupa bastante com isso, Susan. A grande preocupação do homem é quanto à artificialidade dos resultados.
Então a gente acaba desenvolvendo técnicas especiais, né? O homem nunca é feito assim um acinturamento muito grande pelo formato do corpo, que não pode ter muita cintura. O homem, você tem que seguir o contorno das fibras musculares na lipoaspiração de alta definição, onde você segue o contorno das fibras musculares e dá uma definição maior para a musculatura do abdômen. Vai ficar aquele tanquinho, parecendo que ele... Esse é o objetivo. Malhou um monte, né? Aquela barriguinha. E eles escondem, né? Ao contrário das mulheres, o homem sempre esconde, né? Ele nunca fala, isso aqui malhei, tô aqui já academia, mas já tudo bem, né? Vale aí, se quer ficar em forma, tá certo. Tem mais é que aderir a isso mesmo. Doutor, como é que funciona? A pessoa tem que fazer uma anestesia geral ou é anestesia local, como é o caso da mini lipo, que a gente já falou aqui no Ver Mais? Então, Susan, é completamente diferente o enfoque. Por quê? Você tem a cirurgia do contorno do corpo. Então, começa geralmente o paciente de costas. Então, a gente faz toda a escultura da parte do dorso, então das costas, bumbum, né, pernas, parte posterior, e depois vira a paciente. Para esse processo mais longo de cirurgia, que você tem todos esses detalhamentos, é necessário uma anestesia também um pouco mais potente, que seria a anestesia geral, que permite tranquilamente, com todos os cuidados que tem que ter em qualquer cirurgia, você fazer o procedimento sem dor, sem nada. Legal. E quanto tempo internado fica? Geralmente 24 horas a 36 horas, depende do caso, exatamente. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? É Solange. Quem fala? Solange. Oi, Solange, seja bem-vinda. Qual a sua dúvida, Solange? É assim, eu tenho 67 a 68 quilos, né? Eu tenho bastante barriga no lado. Eu queria saber se tem como fazer, assim, tirar um pouco das pernas. Você queria saber qual seria o procedimento mais indicado para você, é isso, Solange? Isso, qual que é o peso e altura? Qual o seu peso e altura, que aqui a gente não conseguiu escutar? Eu tenho 67 a 68, mais ou menos. 67, 68 quilos. Qual a sua altura? 1,58. 1,58. 67 e 1,58. Isso. Então, nesses casos, ela está um pouquinho acima do peso, mais ou menos em torno de 10 quilos. O que você poderia fazer antes um preparo. Então, a lipoescultura não é, digamos, um milagre, tá, Suzana? A gente tem que se preparar para qualquer procedimento. O certo seria, no caso da Solange, emagrecer antes? Emagrecer pelo menos uns 5 quilos antes do procedimento, para você utilizar o procedimento realmente para tirar toda a gordura que ficou localizada. Então, não é para emagrecer a pessoa, esse não é o objetivo. É ela ficar próxima ao peso ideal, para sim ser uma ótima candidata para cirurgia e ter um benefício bem maior. E daí sim, Solange, os seus flancos, pneuzinhos, excesso de gordura, vai diminuir e vai ficar um formato bem legal para o seu corpo, né? Porque ao invés de você perder tempo em retirar toda aquela gordura em excesso que ela poderia ter emagrecido antes, você utiliza esse tempo cirúrgico para realmente dar mais cintura, dar mais contorno para ela. Que vai fazer toda a diferença. Recuperação, como é que funciona, doutor? A recuperação da lipoescultura é uma recuperação um pouco delicada nos primeiros dias, Susan. Primeiro, segundo dia são os mais chatos. Nada que não dê para contornar com remédios, para dor, tudo. Mas quando fala mais chato, por quê, doutor? Eu falo assim, que a primeira semana a pessoa se arrepende de fazer. Ela, ai meu Deus, por que eu fui fazer? Porque ela estava bem e de repente começa toda dolorida. Não é nada que não dê para suportar, mas os primeiros dias são mais chatos. E depois voltam, depois de 3, 4 meses, esquecem de tudo. Ah, como é que foi mesmo? Nem lembro. Mas foi isso é ótimo. em toda cirurgia, a gente escuta direto o pessoal falar exatamente isso. Então a pessoa acaba esquecendo, mas tem que estar consciente que é um pós-operatório, que tem que se tomar cuidados, tudo usar aquela cinta elástica por 45 dias. Modelador, né? Modelador elástico. E a dieta tem que se manter uma dieta equilibrada, né? E evitar esforços, assim, em torno de 1, 2 semanas, você já pode começar a fazer caminhadas e voltar para o trabalho em torno de 7 a 10 dias. Quem malha, quem faz academia, pode voltar logo?
Musculação já é um trabalho mais forçado, em torno de um mês. Após um mês poderia já pensar em retornar. É tranquilo. Sim. Na verdade, hoje com essas novas tecnologias está sendo cada vez mais rápida essa recuperação, que é o que antes acabava alavancando as pessoas. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Tinha essa dúvida. Doutor, assim, tivemos muitas ligações, agradeço a galera toda, por causa do nosso tempo a gente não conseguiu passar adiante, mas assim, na semana que vem, novamente a gente tem o nosso quadro Plástica e Saúde. O pessoal de casa vai poder ligar também e participar, como sempre, ao vivo. E assim, vou passar também os contatos da Clínica Bioforma do Dr. Eduardo Raulino. O telefone é o 3035-7475. Já o blog, que é muito fácil, lá tem um monte de informações para você, é clinicabioforma.blogspot.com. Como sempre, muito obrigada aí pela participação, pela presença aqui no Ver Mais, tá? Obrigado. Obrigada, doutor.